Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais este Lado a Lado. Há anos ele vem reunindo e guardando a história das salas de cinema de Salto, um vasto material que em breve deve se transformar em livro. Meu entrevistado no programa de hoje é o senhor Antônio Marcos de Almeida, tendo como convidado especial o jornalista Walter Lenzi. Bem-vindo, seu Marcos, esse é o Walter. Obrigado. Então, vamos falar de cinema em Salto, né? Um assunto que para vocês deve ser assim emocionante, até nostálgico, porque vocês viveram, né, os áureos tempos do cinema aqui na nossa cidade. Como é que era o cinema naquela época, em que Salto tinha muito poucas opções de lazer? Eu acredito que seja, vamos dizer assim, o cinema seria a parte essencial da vida da pessoa aqui de Salto, porque não havia outra diversão. Os clubes eram poucos, não funcionavam sempre como o cinema, que era todo dia, e a programação naquela época não era lá grande coisa, por causa das companhias que nos mandavam filmes muito, vamos dizer, usados já, às vezes não vinha em boas condições, mas que era uma distração para a cidade. Então era sagrado, às quintas, sábados e domingos, o pessoal comparecia ao cinema. E tinha assim um glamour, né, seu Walter? Não tinha um glamour de ir ao cinema? O cinema? cinema influenciava, como a televisão influencia hoje, no comportamento das pessoas, na vestimenta das pessoas, nos penteados da pessoa. Eu quero fazer um penteado como o da Ava Gardner, por exemplo. Elizabeth Taylor, entende? Que eram os artistas, né? Os homens agiam como aquele machão dos faroestes, entende? Então, como a televisão é hoje, serve não de exemplo, de base para certas atitudes, para certos comportamentos. Então o cinema era isso naquela época, né? Sem contar que muitos casais, né, começaram a namorar se flertando no cinema. É o assim, lugar de encontro, né? O meu caso, por exemplo, eu conheci a minha esposa Zulema, já conhecia. Eu via a Zulema, por exemplo, nos footings, né? Na época tinha as moças desfilavam na praça principal, os homens ficavam parados, trocando olhares. Quando percebia que havia uma troca de olhares, o homem ia lá e dava aquela cantada, como se dizia na época, e acabava saindo, namorando. E para mim foi diferente. Eu estava no cinema com Dova, João Pitorri, que ele também era secretário do jornal O Liberal, eu tinha muita amizade com ele. Um sábado fomos no cinema, a Zulema estava sentada na frente, com algumas cadeiras, e com a irmã dela começou a olhar para trás, o Dova falou, aquela moça está olhando para você. Eu falei, imagina, é muita areia para o meu caminhãozinho, eu cheguei até a falar. E lá se vão tantos era anos, bonita, né? Até hoje ela mantém a beleza, pelo menos para mim, né? E então, no dia seguinte, na praça, ela passou, continuou olhando, falei, acho que o negócio é comigo mesmo. Daí fui lá, Mas o flerte começou no cinema. Começou no cinema. E como aconteceu comigo, outras pessoas também chegaram a se conhecer ou a estreitar relações nos cinemas, entende? E vocês viveram cinema na época das grandes produções, né? Exato. Das grandes produções. E o seu Marcos tem uma relação muito íntima com o cinema, também não só por conta de gostar do cinema, né? Por conta também de ser filho do seu João de Almeida, que foi dono do Cine São José aqui em Salto por muitos anos, e de ter trabalhado no cine também, né? O cinema para mim era a minha vida também. Apesar de eu trabalhar de dia, à noite era sagrado o cinema. Então aquilo fazia parte da vida. Eu adorava pintar tabuletas, pregar os materiais de propaganda. Quando fazia programação em São Paulo já trazia o material. Era uma delícia colocar aquilo tudo à exposição. O pessoal gostava, então a gente também ficava satisfeito de ver que o pessoal estava gostando da coisa. E ali no cinema, o senhor chegou assim, a trabalhar de lanterninha também, de quando tudo. Precisava? Fazia de tudo. Era na que sala nem, de projeção? Que nem eu falo, o dono de circo. Faltou palhaço, ele era palhaço. Faltou leão, ele era leão. E assim por diante. Que nem eu falei,
A gente tinha dia que estava na bilheteria sozinho, tinha que atender fiscal, projetar o filme. Então você colocava o filme lá, ligava a máquina, descia correndo, vendia mais os ingressos, subia correndo, ver como é que estava lá para pôr a outra parte. Quer dizer, a gente teve uma atividade constante no cinema. Além das aventuras dos filmes, tinha a aventura interna. Que ele era o artista principal, ele o pai dele. E a gente nunca deixou de passar um filme no cinema por falta de operador. Porque foi a primeira coisa que eu comecei a aprender, foi passar filme. Aí um dia que não tinha operador, subia e passava o filme. O rapaz também passava. Só que o rapaz já estava com mais idade, então ele já era mais desligado. Às vezes acabava a parte, ele nem via que tinha acabado. Quer dizer, coitado, ele tinha dó, né? Mas fazer o quê? A gente sabe que a idade da gente prejudica também, né? Agora, o que eu pude fazer pelo cinema aqui, eu fiz. E o seu Walter também teve uma ligação forte com o cinema, tanto por gostar, né, por ser um aficionado, como porque fazia umas crônicas, né? Fazia crítica. Era espectador X, né? Quando eu comecei a colaborar com o jornal O Liberal, que antecedeu o Taperá, eu fazia esportes, né? Comentários sobre esporte. E depois, você está ali no jornal, acabei fazendo quase tudo, até notícias sociais, tá? E o jornal usava muito pseudônimo, né? Eu e Edmur, praticamente, ali, que ficava o dia todo, Edmur Salo. Um dia comecei a escrever sobre cinema, que era, assim como o esporte, era um assunto interesse geral, interesse geral da população. Então eu fazia crítica do filme antes de ser exibido. Eu ia passar, por exemplo, Ben-Hur, naquele sábado. Então, eu sabia, né, a programação era distribuída antecipadamente, anunciada, né, no cinema. Sabia que ia passar o Ben-Hur. Eu tinha lá, eu fiz um arquivo de recortes de filmes, de todos os filmes. Revistas também publicavam um resumo dos filmes. Então, eu dizia que o filme tal apresenta tal artista, Charleston Heston, não sei o que, tal. Se baseava em tal história, babá, e relacionava o ator principal com um personagem da cidade, com o prefeito, Vicente Vitaro, que também era um lutador, não sei o que, tal, às vezes em forma de crítica, às vezes em forma de elogio, e isso aí despertava a atenção das pessoas que tomavam conhecimento do enredo do filme, e também algumas brincadeiras, que eu sempre procurei botar um pouco de humor em tudo que escrevo, né? Mas tinha umas críticas também, que eu li. Críticas também, o pai dele Tinha umas críticas bravas. Até o tempo do Liberal, a gente costumava ainda, né? publicar os clichês de filme, sempre na primeira página, se não me engano, né? Saía assim. Saía a programação e saía o clichê do filme. De tanto que eles metiam o pau na gente, nós acabamos cancelando. Porque como é que você vai fazer propaganda e vai receber crítica? É desagradável, né? Porque na época a gente achava também, como outras pessoas achavam, que o dono do cinema tinha que fazer tudo satisfazer todas as nossas vontades. É que só tinha cinema como diversão, então e a gente tinha que exigia, ser top. por exemplo, o filme é perfeito, se havia cortes no filme, já era motivo de crítica. Se o dono do cinema estava bravo porque chegou um cara lá com uma cédula no caso de hoje, por exemplo, R$200 para pagar R$10, e tinha que ter troco para aquilo, o dono do cinema ficava bravo, não sei o quê, tá. Para nós tudo era motivo, porque esse jornal liberal era financiado pelo Arquimedes Lamoura, então nós não tínhamos limites. Ele pagava os funcionários, pagava o papel, e nós então pau no prefeito, pau nos vereadores, pau nos donos do cinema, para nós era tudo, a gente só imaginava fazer críticas. Não contava, por exemplo, se ia perder a publicidade, então não levava isso em conta, entende? Então, quer dizer... Coitada do dono do cinema, levava mesmo. O cinema era uma das vítimas nossas, porque era importante para a cidade o cinema, né? A pessoa ia no cinema, ela queria ser bem atendido, queria ter conforto, queria ter um filme que tinha que ser um filme bom também, porque senão me metia, como é que passa um filme desse, entende? Tinha todas essas coisas. O cinema era uma distração. Hoje você mete o pau, está em casa assistindo televisão, não gosta de um filme, você critica para a família. Naquela época
a crítica nossa Era geral. atingia. Em certas épocas eles falavam do cinema, metiam tanto pau que o pessoal acostumou. Porque eles queriam que a gente exibisse nos museus top de cinema. E não é, o interior não é assim. Porque você pega uma lista, naquela época, 50 filmes de uma empresa. E mais as outras que você trabalha. Como é que você pode exibir uma produção dessa durante um ano? Não dá. E os filmes demoravam para chegar também naquela Demoravam. época aqui no Brasil, os mas- lançamentos, é, né? Mas hoje, por exemplo, o filme é exibido em São Paulo, em Campinas, Sorocaba, em várias cidades, pelo menos os grandes centros, né? Até em Salto mesmo, na época que os cinemas funcionavam aqui, esses cineclubes, não sei o que e tal, os filmes até vinham mais rapidamente do que na época. Né? Naquela época Hoje, não. Era muito filme, muitas empresas, né? Paramount, Metro, Fox, United. então a quantidade de filmes era enorme. Né? E hoje, em muito pouco tempo, o filme já está no streaming, né? Já está na Netflix, Também tem isso. já está nessas TVs. Então, hoje é muito, muito diferente. Então, né, e hoje, antigamente. que nem o cinema daqui, eles podem pegar o filme de lançamento. Porque eles são sozinhos. E é uma empresa grande. Então eles chegam e querem aquele filme, eles têm que ceder. E a gente, coitadinho, sozinho aqui no meio de 3 cinemas. O que a gente podia fazer? Ainda o Verde tinha o pessoal de Itu, né? Eram 3 cinemas contra 1. É duro, porque às vezes se fazia o contrato com a firma pegava e mudava para eles. Entendi. Se denunciando o filme, tiravam do seu para dar para eles. Em certa época, o São José era o melhor cinema de Salto, e um dos melhores da região. Depois de 60, né, que foi formado. 60. Já era antes também, mas depois de 60 que ficou um cinema moderno, né? Mas na época também tinha o Verde, Cine Verde, tinha o Cine Najá, tinha o São Francisco, que era o cine conhecido como Cineminha da Igreja, que era exibido no salão paroquial. Então havia muita concorrência nos cinemas, entende? E qual foi o primeiro cinema que a cidade teve? O Pavilhão. Pavilhão? Não foi o Biju? Foi, mas esses aí você tem notícia deles, né? Como é que se conseguiu? Porque Considerado você o que- primeiro você é o publica, Pavilhão, né? porque foi um cinema que, vamos dizer, que entrou num lugar e ficou mais tempo em funcionamento lá. Mas você cita o Biju, né? Como é que você chegou a esse cinema? Foi o Chiquito que Chiquito falou. Guarneri. O Chiquito Guarneri foi um personagem importante. Foi o Íris e o Biju, mas você tem com nada deles. Ah, tá. E depois... Ele era um cinéfilo, né? O Chiquito Guarneri. Chiquito Guarneri. Ele gostava de cinema, né? Conhecia, tinha profundos conhecimentos e auxiliou muito vocês ali no cinema. Quando eu fechei o cinema, ele levou tudo que eu tinha de material, de folheto, levou tudo para ele. Levei com o Fusquinha, a parte de trás do banco foi cheia de folheto de cinema. Depois veio um cinema que chamava Rio Branco, que se juntou ao Pavilhão e formou o São Bento. O São Bento. E o São Bento funcionava onde? Onde é o ideal. Que é o Salão Alzira Silva. Isso, Arcília Silva. E Porque lá foi, Arcília inclusive o prédio era de meu pai depois. Ele comprou aquele prédio, tanto que é fundo do cinema. E esse Cine São Bento, na época, foi o primeiro a exibir um filme falado. Filme sonoro, Ah, que legal. Foi mulher contra mulher, se não me engano. E antes do filme falado, tinha o filme mudo que passava no Cine Pavilhão, né? Que tem a história lá que o Anselmo Duarte sempre contava, que ele molhava a tela, tá? E tinha o pianista, que era o Acilino do Amaral Gurgel, pai do maestro Gaó Gurgel, tocava o piano, porque o filme era mudo, não tinha som nenhum, e ele tocava umas músicas lá, sempre de acordo quando era uma... De acordo com o filme, era a música. Intensificava Se mais. era terror, assim. já era mais, vamos dizer, triste, mais fechado. De suspense. Se fosse um filme alegre, era uma música mais alegre. E por que molhava a tela? Essa é uma dúvida que até hoje ninguém sabe, pelo menos o pessoal que eu converso, ninguém sabe explicar por que disso. Eu, que nem eu falei para o Chiquito, eu acho que era talvez para esticar mais a tela. Porque não esquenta, não sei por que tinha essa mania. Mistério. E o Anselmo Duarte era um dos molhadores, era um tipo de estoloque que eles chamavam. Era como se fosse um bambu com um êmbolo, que você enchia e molhava. Apertava, né? Porque naquele tempo não tinha seringas, não tinha nada, bomba assim que desse para fazer isso.
E Anselmo Duarte fazia isso? Fazia. Olha aí, e cada ele história. mesmo falou para mim uma vez, o pessoal gritava para ele, mais para direita, seu burro! Ele ia molhando, né? Agora o pessoal que estava do outro lado que ficava xingando. E, seu Marcos, toda essa história aí do início do cinema também está aqui nesse trabalho que o senhor... Está. Esse trabalho que o senhor está fazendo aqui, né? Tá tudo aí. Já tá, nossa, é um calhamaço aqui, hein? Histórico Estava do maior cinema. ainda, porque tinha as programações. As programações deu um volume assim. Aí ele falou para mim, mas para imprimir isso aí vai precisar reduzir um pouco. Então eu tirei toda a programação daí. E, seu Marcos, além da história dos cinemas antigos, aí o senhor foca mais no Cine Rui Barbosa, que seu pai São José. também foi proprietário, e o São José, né? Isso. E o que tem bastante aqui, então? São fotos de cartazes, o que mais? Tem as fotos dos cinemas, o que eu consegui tirar de foto de alguma cena, de alguma coisa, ou então filmes, assim, que nem esse Pagador de Promessa e tudo. Eu coloquei os clichês também. Porque eu procurei ou no jornal que publicou, ou na internet. Porque tem aqui muitos textos tirados dos jornais da época, né? Tem. E esse trabalho de juntar toda essa informação que está aqui vai ser seu Walter? Ele vai ter que destrinchar tudo. Foi até interessante, porque você me deu isso aí há uns 2 anos, né? É, por aí. Ele me deu um CD com a gravação de todo esse trabalho aí, né? Na época eu recebi, dei uma olhada e tal, não tinha muito tempo, eu falei, agora que eu tiver um tempo melhor, eu vou dar uma olhada nisso aí e tal. E agora, cerca de um mês atrás, mais ou menos, eu estava arrumando os CDs lá, DVDs que eu tinha lá, tal, separando alguns, dispensando, que não tinha muita importância, e achei isso aí, falei, puxa vida, deixa eu dar uma olhada. Daí comecei a assistir, falei, puxa vida, isso aqui é um documento, né? E estava conversando até com o Chico Garcia também gosta de cinema. Falei, Chico, eu vou mandar para você, dar uma assistida aqui, ver o que você acha desse trabalho aí. Assisti e falou, nossa, maravilhoso, isso aqui é um registro importante da época do cinema em salto e tal, né? Aí fiquei pensando, falei, puxa vida, eu podia transformar isso em livro, né? Livro sempre na cabeça, né? Já vai lá para os 20 e tantos, né? Editados. Então eu falei, pensei assim, puxa vida, né? Mas para a gente fazer, para ele fazer, mesmo que ele tivesse melhores condições do que ele tem, que já está rico há muito tempo já, né? Mas no caso, porque ele tem que gastar e tal, né? Quem sabe, vamos ver se arruma um patrocínio. Eu falei, procurar as empresas aí, na época não é boa, e também ficar indo atrás de empresas aí e tal. Daí eu pensei, puxa vida, isso aí é um documento que a prefeitura poderia assumir a responsabilidade disso. Liguei para o Zé, você não receberia eu com o Marcos Almeida para apresentar uma proposta para você? Pode vir, fomos lá, ele fez uma exposição, mostrou isso aí, e o Zé se entusiasmou, falou, nossa, isso aí é história. O cinema, praticamente durante quase o século XX inteiro, né, começou em Salto em 1917, né, com os primeiros cinemas. 1918, aliás, os primeiros cinemas não, exibições, projeções ao ar livre, entende? Começou assim aqui em Salto, patrocinada pelo Melhoral, dor de cabeça, Melhoral, tal, cerveja Caracu, não sei o que e tal. Era eu lembro que a criança, e às vezes tinha uma exibição na praça lá, e eu ia assistir, atrás do coleginho, que tem aquela prédio antigo do coleginho, tem aquela parede e tal. E o Zé gostou da ideia, falou, puxa vida, a prefeitura vai assumir. Já está confirmado, então? Está confirmado. Inclusive, antes de acertar com você essa entrevista, falei, Zé, o Marcos vai ser entrevistado lá, ele pode dizer que a prefeitura vai assumir a edição do livro? Pode dizer sim, está prometido e nós vamos cumprir isso aí. Que bom. E o senhor acha que até quando que vai estar pronto? Eu pretendo... É bastante material para... um material que tem... Porque ele não teve a preocupação, né? Ele não pensou em editar um livro, né? Isso aí eu fiz para mim. Vamos dizer, para minha recordação, é a hora que eu quisesse dar uma folhada e me lembrar
das coisas. da época, né? Então eu que achei que valia a pena isso aí, não ficar restrito só a ele, pelo prazer dele, mas também outras pessoas, conhecer uma época importante da vida da cidade, na área de lazer, de divertimento e tal. O cinema, que foi importantíssimo numa época que não tinha televisão. A televisão começou em 50, 51, mas aqui em Salto tinha até 55, 58, 4, 5 aparelhos. Né? Quem queria assistir televisão era o televizinho, né? Ia na casa do outro e tal. E, então, isso aí, editando o livro pela prefeitura, não sei a quantidade ainda que a prefeitura vai se dispor a financiar, isso vai chegar ao conhecimento de muita gente e é um documento para a própria história da cidade, que eu me preocupo muito em registrar as coisas. Todos os livros que eu faço, que eu escrevo e edito, são com o objetivo de deixar registrado um período ou um setor da vida da cidade. E o senhor faz muito bem, afinal. Não, modéstia à parte, não sou grande coisa. Mas que bom, então, quem sabe até o final do ano a gente tem o livro em mãos, né? A ideia é não deixar a coisa esfriar muito, né? Vamos então falar um pouquinho, recordar um pouquinho do Cine Rui Barbosa, né? Que foi um cinema importante também, né? E que o seu pai depois adquiriu, né? Isso. Vamos começar lá no começo, quando ele ainda era do J. Silvestre, do pai do J. Silvestre, não é? É do seu Alexandre. Do seu Alexandre e José Silvestre, Isso. né? Ele foi o primeiro cinema a ter cinemascope, é isso? Não. Não? Foi os primeiros tempos, mas já com o papai. Na não época com o do seu Silvestre. pai. Porque Tá. foi em 55 que inaugurou o cinema. Acho que nem existia naquela época o Cinemascope, né? Cinemascope veio depois. Inclusive nós fomos no lançamento do Cinemascope lá do Cine República. Nós fomos convidados da Fox para ir lá assistir ao lançamento do projeto, do sistema novo, né? Isso já foi depois que seu pai adquiriu, em 1942? Já foi em 50 e pouco que nós tivemos E lá. qual que era a diferença desse sistema Cinemascope para o anterior? Porque o Cinemascope, a projeção é feita esparramando a imagem propriamente, abrindo a imagem. Porque a filmagem vamos dizer, comprimida. E depois na exibição as lentes anamórficas, elas são arredondadas na ponta. Então ela abre a cena. E dá muito mais perfeição na imagem e tudo mais, né? Era um espetáculo, porque quando inaugurou o São José, a tela Cinemascope, pegava praticamente toda a área, frente do palco. frente do palco, e era uma coisa maravilhosa. Quase 20 metros. Era uma coisa Era maravilhosa. 16 metros e meio por parece que 12,5, uma coisa assim. E agora, eu me lembrei de uma coisa, que a gente falou que o Cine Rui Barbosa era do J. Silvestre, do pai do J. Silvestre. E ele chegou a trabalhar no cinema, fazer locução, é isso? Mocinho, o J. Silvestre. Porque tinha um locutor no cinema, né? Antes dos filmes, né? Ele inaugurou o microfone e Ele fazia as E as propagandas. pessoas porque o costume na época não era que nem hoje, vai começar às 19 horas, o cara chega lá, 19h05, tá passando os jornais, tá. Naquela época o sujeito ia meia hora, 15 minutos antes, sentava, tu ficava olhando, as pessoas ficavam... Quem estava lá? Conversando. Mostrando os vestidos que tinham comprado, que mandavam fazer, os penteados, os homens de terno, gravata. Terno, gravata no cinema, era bonita a legal, época, viu? tinha um glamour. Então, quer dizer, tinha um locutor que ficava falando antes ali. Inclusive, acho que no Rui Barbosa, tinha uma cortina. Eu me lembro que eu era criança, tinha uma cortina, a hora que apagavam as luzes, abria-se e tinha propaganda, padaria, não sei o quê, mercearia Era tal. uma cortina cor ocre, amarelona, assim, escrito. Tudo com publicidade, né? Tudo quadradinho, assim, toda cheia de publicidade. E ficava... então quem ia no cinema antes ficava vendo lá, quer dizer, aquela propaganda, não podia fazer propaganda durante a exibição, mas antes tinha... Quando começava a exibição, abriam assim, as cortinas, né? E começava a
Passava. E parece que o povo não gostava do J. Silvestre. Não, porque achavam que ele era metido, muito metido. Naquela época lá todo mundo aqui em Salto falava, por exemplo, um filme com o Tyrone Power, com o Burt Lancaster, né? E ele falava tudo sonoro, aquilo bonito. Ele pronunciava corretamente. Correto. E o pessoal Tyrone achava Power. Ele tinha noções de inglês, né? Então ele falava dessa forma aí. Pô, esse cara tem que falar Tyrone Power, que negócio aí? É Tyrone Power, pô, não sei o quê. E ele ficou antipático. E por isso, quando ele foi para São Paulo, começou a carreira artística dele lá, trabalhando em radionovela, inicialmente e tal, ele não voltou mais para Salto. Você voltou meio escondido. Ele vinha visitar os pais de vez em quando. Os pais, né? Ele ficou meio chateado, né? Publicamente ele não aparecia. Ele só começou a aparecer no final da década de 80, quando o Pilson era prefeito, convidou ele para vir para Salto. Ele fez parte de um júri, um concurso de beleza que teve na Saltense. Tem fotografias, inclusive, o Taberá tem fotografias e tal, dele fazendo parte do júri e tal. Depois mudou para os Estados Unidos. Ele ficou uma certa mágoa também, né? Porque falavam o pessoal de Salto, ele achava que não era bem-vindo aqui, então ele não aparecia mesmo. E, seu Marcos, vamos falar então um pouco do período que o seu pai foi dono do Rui Barbosa, né? Depois de 1942, teve a instalação do Cinemascope, e depois ele reformou o prédio e montou o Cine São José. Isso, fez em cima do Rui Barbosa. Em 1960. Isso, inaugurou em 60. Conta um pouquinho dessa fase, então, do Cine São José. São José, nós começamos a fazer a reforma do Rui Barbosa para São José em 59, em dezembro. Se não me engano, dia 8 de dezembro foi o último espetáculo do Rui Barbosa. Aí fechamos, começamos a segunda parte da reforma, porque já tinha metade pronta, que ele começou a fazer a reforma em 55. Mas depois, por problema com o engenheiro, que tinha outras obras aqui em Salto, andou dando umas aprontadas aí, então a pai cancelou o contrato com ele. E tanto que até vocês comentaram no jornal que tinha acabado a grana dele. Não foi propriamente grana, foi problema de sacanagem do engenheiro. E aí nós tocamos a reforma. Eu ia para Itu estudar no Regente, que eu estava fazendo naquela época o colegial. Eu ia lá estudar a parte da tarde, e da parte da manhã eu estudava um pouco e ia lá na reforma. Depois de noite voltava da escola, tomava banho, jantava e ia trabalhar no cinema. Demoli o Rui Barbosa, desmontar, limpar tijolo, deixar pronto para os pedreiros trabalharem no dia seguinte. Nos parâmetros daquele tempo, o cinema ficou top, não é isso? De causar inveja para as outras cidades. Sim. Foi uma reforma boa, nós fizemos, mas ficou caro também, viu? Ficou caro. Naquela época ficou em 15 milhões. Você vê em 60, 15 milhões, é dinheiro pra caramba, né? E contem então aí alguns filmes que fizeram sucesso aqui na cidade. Muita gente foi assistir na época de vocês. Do Rui Barbosa, o filme que mais deu renda foi o Ébrio, com o Vicente Celestino. O Ébrio. Esse precisou fechar as portas da frente, abrir a cortina e o pessoal assistia da sala de espera. De tanta gente que foi. E no Rui Barbosa, no São José, já entraram esses filmes melhores, né? Os 10 Mandamentos, Ben-Hur, o Spartacus, Imagina assistir isso aí numa tela de cinema. Hoje você assiste na televisão, por maior que seja, 60 polegadas, tá? Mas se assistir no cinema é outra coisa, né? Eu me lembro de ter ido assistir no São José Star Wars, que já foi ali no final da década de 70, 80, por ali, Star Wars, e no Verdi de assistir Superman. Então, e os filmes também do 007, todos eles, nós começamos com o segundo, porque o primeiro já não tinha mais cópia, não estava boa a cópia, então nós começamos com Moscou contra 007. Foi um sucesso também. E o Pagador de Promessas, do nosso querido Anselmo Duarte? Ele não chegou a ser exibido no Cine São José, por quê? Não, porque por causa de problema de religião. Que o Monsenhor Couto não gostava dessa, que a gente exibisse coisa imoral, vamos dizer, pela ideia dele.
Então ele achou que o pai não deveria exibir esse filme, porque era um filme, vamos dizer, imitando Paixão de Cristo, que eu acho, na minha opinião, que eu assisti o filme não achei nada de Paixão de Cristo, mas ele achava que era um ultraje à religião. Então o pai, como era muito ligado à igreja, achou melhor não exibir, né? Aí o Verdi exibiu. E, seu Marcos, o seu pai tinha uma fama de ser assim, bravo. Era bravo? Era e não era, viu? Porque os funcionários que trabalharam lá foram poucos que reclamavam dele. Que ele ficava bravo quando fazia barbeiragem, né? O pessoal falava dele. Vai passar um trailer, era cinemascope, você passava a tela plana, aquilo, o negócio ficava quadrado, os personagens tudo comprido, né? Ele ficava bravo mesmo. Mas o problema pior era a bilheteria, porque ele fazia questão de ficar na bilheteria. E o pessoal abusava, fazia fila para perturbar a paciência dele, eles combinavam de fazer malandragem, todo mundo levava nota alta para perturbar ele. Daí dá ele para não tinha tirar troco. meia entrada, naquele tempo quando inaugurou o cinema era 20 e 10 cruzeiros naquela época. Você vê, você levava 100 cruzeiros, pô, era um absurdo, né? Um ainda bem, né? Dois a gente até concordava, porque eu muitas vezes fiquei na bilheteria e falava para a pessoa, era R$600, dá 1.200, você não tem 200? Tenho. Dá, pronto, eu voltava o troco, acabou, não tinha briga. E como aconteceu também essa vez que eu falei já para você, do troco de moeda. Que eu peguei um desses engraçadinhos e fiz de propósito. Peguei o troco tudo em moeda baixa, e quando chegou lá eu já sabia que ele ia trazer dinheiro alto, quando ele deu eu comecei a catar os saquinhos e pôr lá. Aí ele achou ruim. Como? Eu vou levar isso aí, esse problema é seu, meu filho, o troco que eu tenho é esse. Você não pode reclamar, eu estou devolvendo o troco. Tinha gente que queria também trocar cheque de pagamento. Chegava lá e queria trocar o cheque com nós. Eu disse, mas eu não sou banco. Como que eu vou trocar cheque para você? Poderia trocar se fosse uma pessoa conhecida da gente. Mas qualquer um ia lá e queria trocar, se não troco. E a pessoa ficava brava comigo. Ficava brava, né? É, lógico. Perturbavam também o pai dele. O pessoal queria até destruir. Quantas vezes explodiu bombas no banheiro? Bomba, aquele ácido sulfídrico que fede o enxofre. Sei. Punham lá no meio da coisa, levava e punha no meio das poltronas lá. Cinema lotado, você já viu, né? Sei. Ainda bem que tinha os aparelhos de ar super fortes. Eram 4 aparelhos de 150 metros cúbicos por minuto de funcionamento. Você ligava os 4, aquele 2 minutos tirava todo o cheiro. Mas muito, era para sacanear muito mesmo. Muito vaso de privado foi destruído. Puseram bomba lá, explodiu pia. Vandalismo mesmo. Porque a pia tinha tipo de um armarinho que fechava a pia, né? Ficava a pia assim, vamos dizer que se fosse a mesinha, e as paredes punham bomba dentro, explodia tudo. Ainda bem que nunca machucou ninguém. Corredor também de saída, tinha uma sanca que era aqueles enfeites de Eucatex, e tinha uma brecha assim. O pessoal fumava ali no corredor, pegava o toco dentro do forro. Olha só. Quantas vezes o funcionário não via que estava começando a sair fumacinha lá, subia, jogava água, apagava. Mas um dia jogaram de noite, não conseguiram apagar, queimou o corredor inteirinho. Estourou telha, estourou tudo. Aí ficou fechado, acho que uns 6 meses o corredor. Porque tinha que fazer vistoria e fazer um monte de coisa, né? Mas no fim, graças a Deus, fizemos forro novo, tiramos as cortinas, pusemos portas e proibimos de fumar no corredor. Também eram vira, mexe, a cortina era rasgada, eram umas cortinas grossas tipo, não era feltro, mas um material grosso, cortina espessa, pesada. Se cortava com estilete, jogava ácido na cortina. E no final da década de 70, as TVs foram se tornando mais importantes, né? E o cinema foi decaindo, até que em 83 o Cine São José encerrou as atividades e no ano seguinte o Verdi encerrou as atividades, né? O senhor se lembra qual foi o último filme a ser exibido no Cine São José? Foi Calcinhas Provocantes. Calcinhas Provocantes. É um filme alemão. Porque nós íamos exibir o filme Monsenhor. Com o Steve
Christopher Reeve. Isso, Christopher Rivers. E nós trocamos na última hora porque o filme era da Fox. E era um filme, vamos dizer que talvez não interessasse para o público. E foi o único filme que nós achamos foi esse. Vai dizer, então vai esse mesmo, vai fechar mesmo, né? Saiu até, eu fiz até um comentário na época. Começou com o primeiro filme, qual foi? Foi O Congresso Dança, que foi um filme que foi... Não, depois, depois da reforma, teve um filme... Então, foi esse, o Congresso Dança, e depois foi Viagem ao Centro da Terra. Esse congresso foi passado para tipo de experiência, para ver se estava tudo em ordem, a projeção, o maquinário, tudo, né? Então até o título foi, começou com um tal filme... Que começou com os 10 mandamentos e acabou com as calcinhas na mão. Foi assim. E esse maquinário que vocês tinham lá, onde foi? Qual foi o destino? Foi tudo doado para o museu. Está tudo lá no Museu da Cidade Então, os 2 projetores, os retificadores de corrente que iluminavam o carvão, foi tudo doado lá, a parte de amplificador, tudo. O que nós tínhamos, nós doamos. Roladeiras. Para a venda, né? Hoje, por exemplo, que valor que tem aquilo? Não vale, acho que é R$10 aquilo. Não teria um valor alto? Teria, porque quando eu fechei, eu tentei vender. Eu fui em São Paulo e procurei para venda. Mas eles falaram, olha, tem tanto cinema que fechou, que tem tanto aparelho, que caiu o valor para lá embaixo. É verdade. Então não compensava você levar para São Paulo para pôr lá para vender, vamos dizer, aquela época, R$100, 100 cruzeiros. Pagava mais de frete do que a renda do aparelho, né? É bom porque a história está guardadinha lá no museu, né? E agora vai ficar guardada no livro, né? Que vai sair aí. Que aí eu pus os aparelhos, com todas carvão, as histórias que a gente espelho, contou. Roladeira, né? Tudo que eu pude pegar de lá eu pus aí. Com todas as histórias que a gente contou aqui e muito mais, porque tem muita coisa aqui que a gente ainda não conseguiu falar aqui nesse programa. E que eu espero e desejo que vocês, né, consigam realmente finalizar esse projeto o mais rápido possível para a gente ter em mãos esse livro histórico. Que bom, né? Esse livro aí também representa uma homenagem que a gente está prestando. O pai dele já foi homenageado pela Câmara, em reconhecimento a tudo que ele fez para o cinema em Salto. Recebeu o título de cidadão, que ele nasceu em Sorocaba. Sorocaba. Né? E é também uma homenagem ao filho dele, o Marcos, que viveu uma época difícil. Foi prazeroso para todo mundo que gostava de cinema, né? Mas para ele e para o pai dele foi sofrimento também, né? Você foi. Não foi ganharam dinheiro, evidentemente, não iam trabalhar de graça, né? Mas os problemas que eles tiveram, as críticas que receberam, muitas delas... Teve roubo de dinheiro uma vez, entrou um ladrão de noite, roubou todo o dinheiro que tinha lá no cofre, furaram o cofre, até a polícia disse que isso aí era marmotista, que era gente especializada em roubar cofre. Para a gente o cofre era inviolável, né? Você chegava lá, tinha que virar o segredo. Os negros fizeram um simples furo onde tinha o segredo, e ali eles ficavam movimentando as engrenagens dentro. Abriu tranquilo, porque puseram maçarico na fechadura, a fechadura derreteu. Como sempre, ser empresário no Brasil não é fácil. Né? Não é fácil. O livro representa uma homenagem. Ao seu João de Almeida. Ao João de Almeida e ao seu Antônio Marcos. Porque eu fiquei de 57 a 83. Eu um, pus num artigo aí. É uma vida. O último dia da exibição para mim foi um sacrifício. Eu sempre entrava, depois que acabava a sessão, ia nos banheiros, ver se estava tudo em ordem, não tinha ninguém, olhava o cinema inteiro e ia embora. Aquele dia foi o último dia que eu fiz isso. Então vai ficar registrado, porque se fica só na casa dele, esse trabalho... Precisamos espalhar, né, seu Walter? Não vai chegar ao conhecimento das pessoas. Então, editando um livro, que é diferente de jornal. Por que você não publica no jornal? O jornal de ontem já é coisa velha, já serve para botar no piso, como dizia um leitor do Taperá. Embrulhar a banana? Não, que usa para botar na gaiola lá para não... Mas o livro fica, né? Fica na biblioteca, fica na
na casa das pessoas, que podem rever quando quiser e tal. Então vai ser uma oportunidade de deixar registrada um período feliz para a população saltense e o trabalho executado pela família Almeida, na pessoa do Sr. João de Almeida e do Antônio Marcos de Almeida. E aqui vamos deixar também, né, o nosso agradecimento à Prefeitura por ter encampado também a edição do livro, né? Não houve nem vou estudar, nada disso. Na hora o Zé já tomou a decisão que a gente espera que dentro de pouco isso aí já seja divulgado e levado a conhecimento de muitas pessoas. Obrigada, seu Marcos, por ter vindo aqui ao Lado a Lado, conversar com a gente aqui, expor toda essa sua vivência do cinema, né? E falar do livro. Obrigada, seu Walter, por todo esse trabalho que o senhor vai ainda fazer aí para que o livro saia, né? Quem sabe até o final do ano. Se Deus quiser. Obrigada aos dois, viu? Obrigado, você também. Obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Beijo no seu coração. Até semana que vem, sexta-feira, eu tô de volta.